Olá, queridos, é a Chay, eu a Cleidiano do canal O Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso 24º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje também, no nosso último vídeo de ensino dessa semana, eu quero falar com vocês a respeito do pilar da iniquidade chamado orgulho. Para isso, eu quero que vocês leiam dois textos comigo. O primeiro se encontra em Levítico 26:19 e o segundo em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Começando por Levítico, nós lemos o seguinte: Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Segundo Coríntios, nós lemos o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As palavras orgulho, soberba e altivez, elas são diferentes maneiras de se entender a mesma coisa, que é o que? A atitude, a postura de uma pessoa em se elevar sobre as outras. Então eu costumo dizer que o orgulhoso é uma pessoa que ocupa uma posição que não é a dele, porque quando você ocupa a sua posição na vida da pessoa, você nunca é orgulhosa, mas quando você se eleva nela, numa medida de autoridade, de sentimento de valor próprio, sabe, aquela atitude, você está sendo orgulhoso. Por quê? Porque primeiro que dentro de um aspecto de dignidade, de importância, todo mundo tem o mesmo grau de importância. Nenhuma vida é menos importante do que a outra. Então, quando você considera que a sua vida é mais importante que a outra, que a sua família, né, não no sentido de responsabilidade e prioridade, certo? Que a sua família é a sua prioridade e você tem que priorizar ela acima das outras, isso é óbvio. Mas quando você considera que o seu ministério, que o seu emprego, né? Às vezes eu vejo isso muito entre casamentos, né? Os dois trabalham fora, mas a mulher acha que o trabalho dela é mais importante que o do marido, ou o marido acha que o trabalho dela é mais importante que o da esposa. Então, se alguém tem que sacrificar o emprego em algum momento, quem tem que sacrificar é ele ou ela, né? Dependendo de quem é o soberbo do casal ali. Então, se você acha que o seu emprego é mais importante que o do outro, que o seu ministério é mais importante que o do outro, que as suas atribuições são mais elevadas, mais dignas, mais importantes que a outra, geralmente há muita soberba aí. Por quê? Porque cada pessoa no reino tem a sua importância e ela é necessária e insubstituível, certo? E o orgulho, ele não é só essa atitude de você se considerar a primeira bolacha do pacote, porque a última é a quebrada, né? Eu não sei por que as pessoas têm uma expressão, principalmente aqui no sul: fulano está se achando a última bolacha do pacote. Aí eu penso, se ele está se achando a última bolacha, ele está depressivo. Porque a última é a toda quebrada, é que sentiu o peso de todas as outras, né? Para se sentir o suprassumo, tem que se sentir a primeira bolacha do pacote, não a última. Mas brincadeiras à parte, então, a soberba ou altivez, ou o orgulho, certo? Ela não está relacionada apenas daquele sentimento de se elevar acima de outras pessoas, mas também uma motivação para proteger uma área de iniquidade que Deus quer destruir. Porque eu, nesses 20 anos, vai fazer 21 anos agora, né, em setembro, em julho, corrigindo, que eu ministro na vida de outras pessoas, nesses 21 anos de aconselhamento, discipulado e observação, porque eu gosto muito de observar o ser humano, eu digo para as pessoas que eu não sou só de humanas, eu também sou de humanos, porque eu gosto de observar o ser humano o tempo todo, né? Eu falo que Deus já me deu olho grande porque eu sou bem observador. E você percebe também uma atitude de às vezes a pessoa ela não é naturalmente altiva,
ela é uma pessoa que até ela aparenta uma certa humildade nas suas ações, ela tem um coração que não tem características, padrões de orgulho, mas quando ela é confrontada, como aqui está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 6, que há um tipo de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A expressão conhecimento de Deus, nós já ensinamos isso nos nossos canais do YouTube, do Telegram, é um outro nome para a verdade. Então, quando a pessoa é confrontada com a verdade, querido, e a verdade é a realidade dos fatos. Então, nós estamos falando de Jesus, mas também nós podemos estar falando sobre qualquer outra coisa verdadeira que você está agindo errado, ok? Tudo isso é a verdade. E Deus está sempre na verdade, mesmo quando o nome de Deus não está sendo citado. Tá? Amplie seu entendimento sobre verdade. A verdade é sempre a realidade dos fatos. A primeira coisa, o primeiro estudo paralelo que nós ensinamos no nosso canal Telegram, nós ensinamos sobre o que é a verdade. Então assista lá. Procura o primeiro estudo paralelo, o primeiro vídeo do estudo paralelo, o que é a verdade, e a gente fala sobre isso. Que um dos termos para a verdade é o conhecimento de Deus. Por quê? Porque em Deus reside toda a realidade dos fatos, toda a verdade. Então, por isso que há esse sinônimo nele. Então, existe um tipo de altivez que ela não está vinculada a pessoa querer se sentir melhor, mais boazuda que as outras pessoas, mas está quando ela se opõe ao reconhecimento da verdade. E eu conheço pessoas que nunca tiveram atitude de soberba na vida, que nunca se consideraram melhor do que ninguém, nunca se colocaram acima dos outros, mas quando são confrontadas, quando existe uma área de iniquidade na sua vida, porque a iniquidade sempre promove o engano, nós já lemos isso, né, que o justo ele vai gerando a iniquidade, vai dando luz à mentira. Então tudo que está relacionado à mentira sempre está dentro de um ambiente de iniquidade. Então, quando está sendo confrontado com uma iniquidade, essa pessoa, para proteger, né, porque ela não quer admitir, né, ela para proteger aquela área de iniquidade, ela também se levanta com altivez. E aí essa altivez, que ela é oposta ao reconhecimento do conhecimento de Deus, a verdade, ela você percebe que ela se manifesta naquele comportamento de zombaria e rebaixamento. Porque uma pessoa, quando é confrontada com a verdade, querido, ela pode começar atacando os seus argumentos, certo? Mas como ela está no engano, ela vai começar atacando seus argumentos e depois ela vai atacar você. E é aonde que surgem as calúnias, as difamações, é aonde que surgem as mentiras, as distorções, que aí você disse empada e a pessoa falou que você disse anchova, você disse azeitona e a pessoa disse que você falou berinjela. Então, tudo isso com o objetivo, porque é aquilo que eu sempre ensino, quando você está confrontando uma pessoa altiva dentro de um ambiente de conhecimento de Deus, ela vai começar atacando o que você está dizendo, né? Então você está falando isso por causa disso, depois ela vai chegar, mas logo quem que está falando comigo? Fulano? Fulano é isso, fulano é aquilo outro. Por quê? Porque existe também uma postura de orgulho que não tem a ver com a pessoa se sentir melhor do que a outra, no sentido padrão, né? Mas tem a ver somente com a pessoa e não querer reconhecer e admitir a verdade. Jesus enfrentava problemas assim no seu ministério o tempo todo com os religiosos da sua época, os líderes da sua época, porque é igual como acontece hoje, né? Eu acho muito engraçado, né? O pessoal se sente muito estudado, muito isso, muito aquilo, né, se sente muito perito, né, no conhecimento de Deus, ou pelo menos do Deus religioso que eles costumam propagar, né, o genésio que eles chamam de Jesus, vamos botar assim. E aí, da mesma maneira como ocorreu na época de Jesus, que Jesus apareceu, eu fico imaginando, né, Jesus chegando na sinagoga e tá lá o pessoal falando, né, todas as quatro, né, que na época de Jesus haviam 4 escolas de pensamento judaicas, né? Os essênios, os zelotes, os fariseus e os saduceus,
certo? As 4 oficiais. Havia outras ramificações, como acontece hoje, mas geralmente, né, hoje também existem 4 ou 5 troncos oficiais e as ramificações desses 5 troncos oficiais de escolas de pensamento religioso cristão, né? E na época de Jesus tinha 4, eu fico imaginando o absurdo de ele conversar com os essênios dizendo, não, porque o Cristo, né, o Cristo é uma pessoa assim, é uma pessoa assado, e o outro, não, porque o Cristo, aí o fariseu, não, porque o Cristo é assim, assado, aí vinha o saduceu, não, porque o Cristo, e aí tal, e aí os essênios, os zelotes, porque o Cristo é assim, aí chegou Jesus, eu sou o Cristo, não, tu a gente conhece teu pai é no marceneiro, a gente conhece a sua mãe, tua mãe, não, tu não tem nem 50 anos e tu fica dizendo aí que é o Cristo, não, você não é o Cristo. Né? Uma das coisas que eu acho engraçada, assim, que é a mesma coisa que eu vejo acontecendo hoje, né? As profecias todas se cumprindo, as pessoas, não, você não precisa ficar preocupado, porque isso não tem a ver com aquilo que está escrito nas Escrituras. Não, você não precisa ficar preocupado, que isso não tem a ver com aquilo que está escrito nas Escrituras. Por quê? Porque e por que as pessoas têm dificuldade para reconhecer a verdade que estão diante dos olhos dela? A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, o orgulho. Então, muitas vezes, Satanás, ele não precisa mentir para enganar as pessoas, ele só precisa ativar o orgulho delas. Você vai acreditar nas palavras dessa mulher? Você está levando a sério o que esse rapaz, esse moleque fedendo a leite aí de 20 e poucos anos está dizendo para você? Olha você é um cara estudado, você é um cara treinado, você é um cara, né, cheio de títulos, cheio de coisa, pós-graduado, e você está se deixando levar pela história dessa menina aí que tem o quê? 18 anos de idade? Muitas vezes Satanás não precisa mentir para enganar as pessoas, ele só precisa ativar o orgulho delas. Você é muito melhor do que ele para você pegar e ficar acreditando nas palavras que esse Zezinho marceneiro aí está dizendo. Dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo. Por favor, né? Nós que temos a doutrina dos anciãos, nossa, imagina meu pai foi sacerdote desde a época de Moisés, meu pai foi um dos primeiros sacerdotes, vem esse rapaz aqui dizer que a minha doutrina está errada, esse rapaz que não tem nem 50 anos de idade, por favor, né, vai dormir, né, vai caçar o que fazer, vai pegar uma tora de madeira para fazer para fazer uma mesa, para fazer um banquinho ali para o pessoal sentar, vai pescar, vai fazer alguma coisa, vive andando com pescadores mesmo, vai pescar. Então, querido, o orgulho, ele pode ser manifestado dentro dessas duas formas. Um sentimento de superioridade em relação ao outro, ou uma tendência em querer proteger o seu ponto de vista contra a verdade. Também pode se manifestar esse comportamento orgulhoso. E tudo isso é um pilar da iniquidade que Deus vai destruir. Quando Deus começar a trabalhar com você do orgulho, Ele vai levar você a reconhecer quando você está considerando que você é melhor, mais importante, mais determinante sobre ou seu ministério, ou seu emprego, sobre a vida de outras pessoas. E uma das coisas que Deus vai trabalhar muito é você abrir mão de direitos seus para abençoar a vida dos outros, só para quebrar o seu orgulho. E a outra coisa também que Deus vai fazer é quanto do desprezo existe no seu coração pelo outro, sabe? Porque uma pessoa orgulhosa, ela tem tendência a desprezar as pessoas pelos motivos mais idiotas, pelos motivos mais fúteis. Então é homem desprezando a outra pessoa por ela ser mulher, é mulher desprezando o outro cara só porque ele é homem, é o jovem desprezando a outra pessoa por ser adulto, por ser experiente, é o adulto desprezando o jovem por ele ser jovem. Então Deus vai começar a remover cada uma dessa linha estúpida de valorização, de desvalorização alheia, fazendo com que você se sinta melhor ou mais importante que alguém em todo o tempo ou em alguns momentos da sua vida. E quando Deus começar a quebrar, Ele vai confrontar você nisso.
Ele vai confrontar o quanto você tem essa rapidez, essa velocidade em desprezar outras pessoas, porque toda pessoa altiva ela é muito rápida em descartar as pessoas, sabe? Em tratar as pessoas como mero objetos, meras ferramentas, mero meios para um fim. Essa facilidade que você tem, se você não me apoia, então eu te descarto, se você não concorda comigo, então eu te descarto, tudo isso está dentro de um ambiente de coração orgulhoso e isso Deus vai quebrar de você. E nós então, eu vou encerrar com vocês essa semana, certo? E até semana que vem, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você.